Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Que satisfação maravilhosa poder voltar aqui para realizarmos mais uma das nossas aulas. Hoje, dia 24 de julho de 2024, estaremos realizando durante esse período que Deus tem preparado para nós aqui, a nossa aula de número 199. Queremos desde já engrandecer ao Senhor, louvar ao Senhor, por tudo que Ele tem feito em nosso favor, em nosso benefício também, por poder ter a participação de cada um dos irmãos, muito especial com a presença, participação do pastor Ciro Zibordi. Nós queremos aqui também já aproveitar, e bendizer o Senhor pela vida de cada um de vocês, irmãos e irmãs, que sempre têm acompanhado o nosso trabalho, aqueles que são alunos do CETADB, aqueles que são seguidores das nossas redes sociais, tanto do CETADB quanto também do pastor Ciro Zibordi, e que hoje estão conosco aqui, nesta nossa aula, a de número 199. A paz do Senhor, pastor Ciro Zibordi, conte a bênção. O senhor, pastor Ex, hoje nós estamos combinando, hein? Olha aí, e nem foi combinado. Olha aí. E nem foi combinado. Estamos combinando sem ter combinado. Desse jeito aí. Mas amém. Mas diga lá, meu pastor, como é que estão as coisas, as novidades? Tudo em ordem, graças a Deus. Olha, pastor, tivemos aí 2 semanas, que não podemos fazer a live. Foi. Semana passada estava combinado, mas eu tive aquele problema sério lá que eu avisei para o senhor, o meu voo acabou atrasando 13 horas, 13 horas. Meu Deus. E aí também, quando cheguei ao Brasil, tive outros problemas com bagagem e tal. E de maneira que nem se fosse transferido para quinta, daria certo. Mas graças a Deus, lá correu tudo bem, Deus nos abençoou grandemente. Maravilha, meu pastor. É uma bênção nós podemos voltar aqui. Hoje a nossa aula de número 199. Nesse dia 24 de julho, estamos já caminhando para o final do mês de julho. A próxima quarta-feira já será o último dia do mês de julho. Já avançamos firmemente para a segunda metade do ano de 2024. E quem não semeou até agora já vai perder a oportunidade de colher. Porque quem não semeia não colhe, E o tempo urge. E a próxima live já é 200. A de número 200. Olha só que maravilha. Parece que foi ontem, mas foi exatamente no dia 20 de março de 2020 que nós fizemos a primeira, e passado um pouco mais de 4 anos, estamos nós aqui. Com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Pois bem. Meu pastor, vamos tomar já a nossa pauta. Agradecer mais uma vez os irmãos que estão conosco. Bem dizer ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Nós sempre fazemos as lives às quartas-feiras, com raras exceções. Deixamos as lives gravadas aqui no Instagram, mas também, já no dia útil seguinte, disponibilizamos o nosso canal CETADB no YouTube. Isso porque nós temos vários irmãos que assistem essas aulas, mas no YouTube, porque não tem perfil no Instagram para estar acompanhando a aula ao vivo. E ainda temos aqueles que, ao invés de assistir a aula, preferem assistir o jogo do sei lá qual time, Mas a turma fica lá vidrada nesse negócio. E acabam também assistindo depois e colocam os comentários lá. Tem uns que até pedem perdão, a gente tem misericórdia, Vamos que vamos. Olha a irmã Lisa de Andrade aí comentando. A irmã Lisa é nossa aluna do CETADB e que também sempre prestigia as nossas aulas live lá do Apocalipse, Amém, glória a Deus. As aulas de Apocalipse ontem eu não pude acompanhar, porque nós estamos aqui finalizando as nossas obras na sede do CETADB. E aí é muito trabalho, hein? E aí houve um problema lá na obra com a passagem dos fios, de eletricidade, e os fios ficaram parte colocado dentro da tubulação e parte fora. E aí a gente, para evitar que fosse roubado, eu acabei indo para lá e fiquei lá e passei a noite lá, na verdade, vigiando. Porque diz que orar é muito bom, mas vigiar é melhor. Tem que vigiar, É verdade. Como o valor é bastante alto, eu achei melhor ficar por lá. Então, ainda antes de encerrar o expediente aqui, eu já estava lá na obra,
E assim que o pessoal, assim que os empreiteiros foram embora, eu já fiquei lá na vigilância. Dormi lá, na verdade, né? Eu dormi lá. Mas é isso. Aí não pude assistir a aula, mas eu vi os comentários que foram feitos. A gente acompanha porque a gente está aí, né? Não tem como não acompanhar. E dizer para os irmãos que se você tem essa oportunidade, aproveite. Se você ainda não está inscrito no canal do Pastor Ciro lá no YouTube, acesse Ciro Zibordi, inscreva-se no canal, participe ali, seja qual é o nome que se dá ali, meu pastor? Faltou agora. Não é só inscrito. Isso. Seja um seguidor premium do canal do Pastor Ciro, para ter os benefícios todos que tem ali. Acompanhe também as lições da Escola Bíblica Dominical. É recurso farto para quem quer aprender da palavra de Deus. Está aí uma ótima oportunidade. Não perca essa oportunidade, porque, como já dissemos aqui hoje, o tempo urge e nós precisamos cada dia mais estarmos preparados para servir melhor ao Senhor. Então vamos lá, meu pastor. A primeira pergunta que nós temos na nossa pauta de hoje, lembrando que a nossa aula de número 199, a pauta que foi divulgada, a primeira pergunta é essa aqui, ó. O princípio das dores faz parte da primeira metade do período tribulacional? É uma boa questão, pastor, porque muitos pré-tribulacionistas até gostam de fazer essa associação, porque aparentemente ela é bem lógica, né? É bem lógica, porque quando a gente lê Apocalipse capítulo 6, versículos 1 a 8, ali a respeito dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que estão relacionados com os 4 primeiros selos que são abertos. Então Jesus abre, né? O Cordeiro de Deus abre o primeiro selo, aparece o cavaleiro do cavalo branco, que nós já explicamos aqui várias vezes, que é uma referência ao anticristo. Aí, depois, vem o segundo selo, o cavalo vermelho, que representa a guerra, porque foi-lhe concedido, né, que tirasse a paz da terra. Então, ele vai causar a guerra, tirando a paz da terra. Depois, mais um selo aberto, vem o cavaleiro do cavalo preto, que representa a fome. E, finalmente, o cavalo amarelo. Quando o 4º selo é aberto, ali o cavaleiro do cavalo amarelo, né, representa a morte, de maneira geral, pelas pestes e tal, e etc. Então, quando nós olhamos para o sermão profético, lá em Mateus 24, nós vemos que Jesus, ali nos versículos 4 a 14, mais ou menos, ele enumera mais ou menos os sinais aparentemente compatíveis com aqueles 4 cavaleiros. Porque Jesus fala que haverá guerras e rumores de guerras. Claro que Jesus também fala de terremotos, né? Que não está lá em Apocalipse, mas Jesus menciona terremotos. Mas Jesus fala também de fomes. Jesus fala de pestes, né? Então, eu não vejo dificuldade realmente de fazer uma relação, embora essa relação não aconteça de maneira natural. Você tem que... Não é uma relação direta, não tem uma relação direta, é uma inferência, vamos dizer assim. Só que você relaciona, na verdade, você consegue relacionar bem, claro, guerra com guerra, né? Fome com fome, tudo bem, morte de maneira geral, com pestes ali, mas a questão principal que eu vejo é a questão do anticristo, porque Jesus não menciona o anticristo ali quando ele fala, não é? Quando ele fala do princípio das dores, ele não fala que virá o anticristo. Ele fala de falsos cristos, falsos profetas, de maneira geral. Então, aí já tem que haver uma construção. Então, alguns teólogos dizem, não, Jesus falou dos falsos cristos de maneira geral, mas o anticristo é o falso Cristo final, que há de vir no fim dos tempos. Então, eu percebo que esta associação não é uma associação natural, não é? Que se impõe por meio do texto e a exegese. É uma construção. Eu, particularmente, embora os meus irmãos pré-tribulacionistas utilizem esse recurso para dar uma resposta aos pós-tribulacionistas, eu não considero esta uma boa resposta. Porque
eu vejo, já temos explicado aqui algumas vezes, eu vejo o texto de Mateus 24 de outra maneira. E até para sintetizar aqui o que eu ia falar, que eu queria falar, eu até escrevi alguma coisa, que eu acho que até, eu vou até ler aqui, para ganhar poder de síntese. Senão eu vou falando naturalmente, vou falando aqui livremente, e eu acho que eu acabo tomando muito tempo dessa pergunta, eu quero ser mais objetivo. Então eu coloquei aqui o seguinte, ó, os 4 primeiros selos têm sido associados, bom, isso eu já falei, uma explicação aqui, ó, Mateus 24, 4, 5, os falsos cristos, que eu estava falando. Alguns teólogos pré-tribulacionistas, eles afirmam à luz do versículo 5, porque o versículo 5 diz, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Então, eles dizem, né, Mark Hitchcock, por exemplo, que é um grande teólogo, diz isso, diz que Jesus dá a interpretação divina, veja, ele está dizendo que Jesus diz isso, mas não é bem assim, né? Mas eu vou ler o que ele diz. Jesus dá a interpretação divina do cavaleiro montado, sendo que, na verdade, Apocalipse vem depois, né? Então, Jesus não pode dar uma interpretação de algo que viria posteriormente. Claro que os textos poderiam ser harmonizados, se fosse o caso. Mas, veja, então, Hitchcock diz o seguinte, Jesus dá a interpretação divina do cavaleiro montado no cavalo branco. Ele é o grande falso Cristo final, ou seja, o anticristo. Ele começará sua cavalgada no início da tribulação para trazer tumultos globais. Mas, aí vem a minha ponderação. O fato de o homem do pecado ser o falso Cristo final evidencia, né, que não há correspondência exata entre os textos. Porque lá em Apocalipse se menciona realmente o anticristo. E aqui diz que falsos cristos. Então, para você relacionar diretamente esse período de dores, que, a meu ver, já começa no primeiro século, não começa só agora. Porque todos os sinais que Jesus menciona, lá em Mateus 24, 4 a 14, já estão acontecendo desde o primeiro século. Terremotos, guerras e rumores de guerra, tudo isso está acontecendo. Não é que acontecerá somente quando Jesus estiver para voltar. Porque se realmente isso aí fosse real, nós poderíamos, né, já estivesse dentro do período tribulacional, né, como querem alguns pré-tribulacionistas, nós poderíamos até ter uma ideia exata do momento que Jesus vai voltar, sendo que a Bíblia também deixa claro que o arrebatamento ele é iminente. Então, falando aqui do princípio das dores, no grego, né, nós já temos dito aqui, dores de parto é ode, que é uma referência às dores que aumentam na medida em que se aproxima o parto. Paulo também utiliza esse termo lá em 1 Tessalonicenses 5, 1 a 3. Estas estão presentes, as dores, como eu falei, em toda a história, cada vez, ao longo da história, né? Cada vez de modo mais intenso. Daí o Senhor Jesus ter dito, princípio das dores de parto, né? Claro, não aparece de parto aí, mas no grego o termo refere-se a isso. Então, embora não apareça dores de parto, Jesus está utilizando um termo que é recorrente na literatura apocalíptica, dores de parto. Elas vêm ocorrendo ao longo de toda a história, mas ainda não são as dores que virão de modo muito mais intenso por ocasião do período tribulacional. Então, as dores estão acontecendo hoje, esses princípios de dores. Já estamos vivendo, na verdade. Claro, elas vão se intensificar ainda mais quando começar o período tribulacional, porque aí, claro, aí já o início do período tribulacional, então, claro que serão dores mais intensas, porque já se aproxima o momento do parto, fazendo aqui uma comparação. Então, haverá tudo isso, a perseguição mundial. E a conclusão que eu faço, para não me alongar, visto que já respondemos essas perguntas também várias vezes, diante do exposto, eu penso que é melhor acreditar que os sinais apresentados por Jesus no sermão profético, Mateus 24, 4 a 14, e passagens correlatas, né? Porque também o sermão profético está em Lucas 21, Marcos 13. Esses sinais eu os vejo como progressivos e não paralelos aos 4 cavaleiros de Apocalipse 6, 1 a 8, porque eles vão se intensificando como dores de parto
até sua culminância após o arrebatamento da igreja. Claro, aí já dentro do período tribulacional. Então não é possível, a meu ver, ter a certeza de que João apresente, né, em Apocalipse 6, 1 a 8, uma dependência literária do Sermão das Oliveiras. A linguagem, o Sermão das Oliveiras é o sermão profético de Jesus, que é chamado também de Sermão do Monte das Oliveiras, né? Não confunda com o Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte das Oliveiras foi apresentado por Jesus em Jerusalém. E o Sermão do Monte é na Galileia, em um monte que nós não sabemos qual é, um dos montes, né, ali da Galileia. Então não é possível ter a certeza de que João apresenta em Apocalipse 6, 1 a 8, uma dependência literária do Sermão das Oliveiras. A linguagem de Apocalipse 6 não demonstra semelhanças suficientes com Marcos 13 também, né? Que é outro texto correlato de Mateus 24, e seus paralelos para evidenciar uma ligação literária direta. Então, respondendo a pergunta diretamente, o princípio das dores faz parte da primeira metade do período tribulacional? Eu penso que não. Eu não vejo tão fácil essa relação como alguns teólogos fazem. Eu penso que há elementos parecidos, mas, por exemplo, não tem terremotos. Ali, naqueles 4 cavaleiros, não tem terremotos. O terremoto vai aparecer depois, inclusive, né? Você continua lendo Apocalipse 6, você vai ver que o terremoto vem depois. E não ali, quando se mencionam os 4 cavaleiros. Então, não vejo essa ligação, essa relação direta entre os 4 cavaleiros do Apocalipse e o sermão profético, e o princípio das dores, né, que Jesus menciona no sermão profético. Maravilha, meus irmãos. Olha aí, fica mais esclarecido para nós. Até porque o irmão colocou, se nós acreditássemos que o princípio das dores faz parte, então não seríamos pré-tribulacionista, mas mesotribulacionista, né? O irmão acabou de colocar o comentário ali. Agora, vamos lá. Essa questão aqui, meu pastor, também fica dentre aquelas que é bastante recorrente e que também no livro do curso de perguntas escatológicas nós temos a resposta dela ali. De onde surgirá o anticristo? Só um minutinho. Júlia, faz uma gentileza para mim, filha. Pega esse livro aqui para mim, ó. Tem um livro que eu lembrei aqui agora que eu vou ler por uma questão aqui. Esse aí, embaixo do fone. Lá em cima, filho. Desculpa, pastor Hermes. Nada, fique tranquilo. É que tem um livro que está longe aqui de mim, eu vou precisar ler daqui a pouco. Entendi. Então, de onde surgirá o anticristo? É essa a pergunta, né? Essa aí. Então, a gente não tem como ser... Nós não temos como ser dogmáticos, né, com respeito à localização geográfica. Alguns teólogos também estão se arriscando nessa área. Mas, assim, de maneira geral, o que nós podemos dizer? Por exemplo, alguns são peremptórios na afirmação de que o anticristo será um judeu, por exemplo, né? Então, dizem isso porque anticristo, no grego, é pseudócristos, né? Que, na verdade, seria um falso messias. E como os judeus estão esperando até hoje, né? De maneira geral, claro, alguns judeus estão se convertendo, mas, de modo geral, os judeus ortodoxos, os que realmente seguem a religião judaica, o judaísmo, até hoje, eles estão aguardando ainda o Cristo, o Messias, porque eles não creem que Jesus é o Messias que já veio. Então, por conta disso, claro, muitos acreditam que o anticristo seria um judeu, porque para enganar os judeus teria que ser um judeu. Por outro lado, claro, o termo pseudócristos não significa apenas falso Cristo, ele também significa anticristo, né? Por isso que na língua portuguesa é utilizado esse prefixo anti, com i, né? Não é ante, não é o que vem antes de Cristo, é anti, com i. Aquele que se coloca contra Cristo, né? A igreja. Então, esse prefixo também mostra que ele vai ser um oponente de Cristo, um opositor de Cristo. Os que defendem também essa ideia de que o anticristo poderá ser um judeu ou um israelita, de maneira geral, eles falam que
ele terá que vir da tribo de Dan, porque a tribo de Dan não aparece lá entre aquelas 12 tribos dos 144 mil. Quando nós vemos em Apocalipse 7, aparecem 144 mil, sendo 12 mil de cada tribo. E a tribo de Dan não aparece ali. Então alguém diz, não, Dan está fora, porque Dan foi muito idólatra e se rebelou contra Deus, e etc. Então, Dan não faz parte dos selados e, portanto, o anticristo virá da tribo de Dan. Só que, como a Bíblia é análoga, nós temos que considerar também outras passagens. Veja que Apocalipse 7 menciona as tribos de Israel dentro do período tribulacional, ou seja, antes do milênio. Mas quando você lê Ezequiel capítulos 40 a 48, ali você já vê o templo dentro do milênio, ou seja, depois do período tribulacional. E ali, quando você vê a relação das tribos que vão ocupar ali, especialmente aquela cidade quadrada, né, que vai estar ali dentro de Jerusalém, que nós estudamos até na escola dominical há pouco tempo, nós vemos que Dan vai estar presente. Ou seja, Dan não foi rejeitado por Deus. Existe um mistério aí as listas sempre dão 12, né? As listas das tribos sempre dão 12, mas ora entra uma tribo, sai outra e tal. Mas a gente percebe que na última lista, Dan está presente. Então esse argumento não se justifica para dizer que o anticristo virá da tribo de Dan. Um outro ponto importante que a gente poderia considerar é que muitos utilizam Daniel 11:37, porque lá diz que, no caso do anticristo, a lista é uma profecia sobre o anticristo, diz que ele não terá consideração pelo Deus de seus pais. E aí muitos dizem que ele só pode ser um judeu, porque o Deus de seus pais, né, como só existe um Deus, então eles fazem uma associação com o Deus de Israel. Só que o termo no hebraico é Elohim. E a gente sabe que Elohim, de acordo com o contexto, não é necessariamente uma referência a Deus, pode ser uma referência a deuses, porque esse termo indica a pluralidade de pessoas. Lá em Gênesis não há dúvida que se refere a Deus, quando Deus diz façamos o homem, porque ali é a trindade em ação. Mas tem casos em que Elohim é aplicado para deuses. E não fica claro lá em Daniel se é uma referência ao Deus de Israel ou aos deuses, porque está se falando do anticristo. E pelas outras, como a Bíblia é análoga, outras profecias deixam claro que esse príncipe que há de vir, que é o anticristo, ele virá do que restou dos impérios mundiais, mais diretamente de Roma. Porque na estátua que Nabucodonosor viu, aquela estátua tinha uma cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de cobre ou bronze, pernas de ferro e os pés com 10 dedos, em parte ferro e em parte barro. Daniel deu a interpretação do sonho de Nabucodonosor, dizendo que a cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor, que representava ali a Babilônia. Na medida que você lê o livro de Daniel e acompanha a história, você percebe que ali são os impérios mundiais que foram degradando. Por isso que os materiais vão ficando inferiores. Do ouro passa para a prata, da prata passa para o cobre, do cobre passa para o ferro, e do ferro passa para uma mistura de ferro e barro. Por quê? O ouro representa o Império Babilônico, foi um grande império, poderoso, mas depois foi conquistado pela Medo-Pérsia, mas já não era tão pujante como a Babilônia, por isso passou para a prata. Depois veio o Império Grego, com Alexandre o Grande, o cobre. Depois passa para o ferro, que é o Império Romano. E o Império Romano acabou, mas o Anticristo, o último império vai ser o Império do Anticristo, vai durar pouco tempo, mas vai ser um império, né? De acordo com a Bíblia, e que vai contar com 10 nações principais. Não quer dizer que só haverá 10 nações, porque muita gente tenta associar lá com a comunidade europeia, dizendo, tá vendo, vocês disseram que era só 10, agora já tem muito mais de 10, mas não é isso. Quer dizer que haverá 10 potências
principais que vão apoiar o anticristo. Claro que haverá outras, mas as 10 que vão formar a base do anticristo são, sem dúvida, nações poderosas. E o cenário geográfico, geopolítico, melhor dizendo, está sendo montado para isso. E quando a Bíblia diz em Daniel 9, 24 a 27, que o príncipe que há de vir, ele virá justamente ali do povo de Roma, né? Que é o povo que destruiu Jerusalém no ano 70, foi justamente o povo romano. Ah, mas era um exército formado por povos de várias nacionalidades. Não importa, o exército era romano. Não importa. Israel, por exemplo, está enfrentando Hamas e o exército de Israel tem pessoas de outras nacionalidades, mas é o exército de Israel. Então, não devemos querer relativizar isso, dizer que são os árabes, como alguém diz, e por isso o anticristo vem dos árabes. Bom, o que eu posso afirmar, biblicamente, eu penso que o anticristo não será um judeu, porque há vários pormenores na Bíblia que indicam que ele será um gentio. Eu só não posso ser dogmático com respeito ao local exato em que ele vai surgir. Mas eu vejo pelo menos 3 argumentos em prol de que seria mais lógico defender a ideia de que o anticristo será um gentio, ou seja, não judeu. Por quê? Os argumentos são o seguinte: o argumento tipológico, o argumento simbólico, não é? E o argumento profético, propriamente dito. Claro que esses tipológico e simbólico também não deixam de ser proféticos, mas existe um argumento diretamente profético. O argumento tipológico é o seguinte: a única pessoa histórica identificada com como um tipo do anticristo de fato é Antíoco IV, também conhecido como Epifânio, um rei sírio lá do século II. Então ele era um gentio e ele fez exatamente o que o anticristo vai fazer, porque alguém fala de Hitler e de outros, mas ninguém encarnou, por assim dizer, melhor o papel do anticristo do que Antíoco Epifânio, porque ele realmente ele profanou, ele fez o que é chamado na Bíblia de abominável da desolação, que Jesus menciona em Mateus 24:15, né? Ele profanou o templo, ele sacrificou o porco dentro do templo, ele introduziu uma estátua de Zeus dentro do templo. Então ele, de fato, fez o que o anticristo fará, de acordo com as profecias bíblicas. E ele era um gentio. O argumento simbólico é de que a besta que sobe do mar, conforme Apocalipse 13:1, isso, subir do mar, na linguagem profética, é uma indicação, na simbologia profética, é uma indicação de que ele vem das nações, dos gentios. Porque no próprio livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, águas têm a ver com os gentios, e não com Israel. Então, o anticristo, ele sobe das águas. Então, a gente pensa que ele é um gentio. No caso do falso profeta, eu até acredito que ele poderia ser um judeu. Eu não vejo nenhuma opção, nenhum impedimento para o falso profeta, que vai ser um líder religioso, ser um judeu. Agora, o anticristo, como líder político, ele vai ter que fazer um acordo com muitos. Aí vem o meu argumento profético, que eu vejo na Bíblia, que eu já citei, Daniel 9, 24 a 27, mas também Daniel 7, 25, Daniel 11, 41 e 45. No caso de Daniel 9, especialmente, diz que ele vai fazer um acordo com muitos por 7 anos, uma semana. Ele não vai fazer um acordo só com Israel. Ele vai fazer um acordo com muitos. Então, eu penso que ele não poderá ser um judeu. Pense, por exemplo, hoje na figura de um judeu. Vamos pensar no Netanyahu, né? Que é o primeiro-ministro de Israel. Se ele hoje quisesse fazer um acordo com muitos, veja, isso seria impossível. Como que ele vai conseguir fazer um acordo com o mundo árabe? Então, porque nós temos dito aqui, inclusive, que há 3 forças históricas que dominam o mundo. Quais são essas 3 forças históricas? A força ocidental, a força eurasiana e a força islâmica, não é? 3 forças.
essas três forças estão dominando o mundo, do ponto de vista da geopolítica, do ponto de vista bélico, inclusive, algumas mais, outras menos. Mas você veja, a força ocidental é representada pela OTAN. Quem está na OTAN? Estados Unidos, Inglaterra, França, outras potências, representam um poder econômico, um poder bélico também. É uma força, uma grande força. Rivalizando com essa força ocidental, você tem a força eurasiana, que é formada principalmente por Rússia e China. Então, Rússia e China também detêm muito poder, principalmente bélico e econômico também, porque a China, por exemplo, está crescendo muito economicamente falando. E a Rússia também é uma potência histórica. Você tem uma terceira força, que é a força islâmica, que é formada pela Irmandade Muçulmana. Então você tem vários países que se unem por causa da sua religião. E eles têm como inimigos figadais Israel e o cristianismo, os judeus e os cristãos. Claro, há nações árabes aí que não são tão extremistas, mas as que são extremistas estão fortemente unidas contra Israel, representando uma grande força. Então, como que alguém poderá fazer um acordo mundial para com que essas três forças estejam em paz? Em paz, de fato. Isso é muito difícil. Então, eu penso que o anticristo, ele não vai ser um judeu, ele vai ser alguém mais neutro, de uma nação, uma grande potência, possivelmente. Pode ser Estados Unidos, pode ser um grande país da Europa, né? E ele vai ter uma grande influência no campo diplomático para poder costurar, como se diz, um acordo aí, fazendo com que essas três forças, né? A força eurasiana, a força ocidental e a força islâmica, estejam em paz. Porque quando o anticristo estiver dominando o mundo aparentemente vai começar em paz. Ele será um grande pacificador. Então, por todos esses elementos que eu citei, eu penso que o anticristo ele não vai ser um judeu, vai ser um gentio. Agora, onde ele surgirá, ele pode surgir em qualquer lugar, porque nós estamos falando do que sobrou dos impérios mundiais. Alguns irmãos são dogmáticos ao dizer, não, só pode ser, aí fazem algumas associações, só pode ser um muçulmano, porque os cavalos do Apocalipse, um é branco, o outro é vermelho, e o outro lá, a cor dele não é bem amarelo, porque no grego pode ser esverdeado e pálido e tal, e quando você olha para a bandeira lá do Irã, ela tem essas três cores, branco, vermelho e verde. Bom, a da Itália também tem, né? Então é uma coisa assim meio forçada, vamos usar um termo bem claro, né? E outros termos também, o ISIS, né? Degola pessoas, e o anticristo, quando ele virar, também ele vai degolar, então só pode ser um muçulmano. Veja, são associações que as pessoas fazem. Mas o que é profético mesmo é o fato de que o anticristo ele vem do que restar, aí do resquício dos impérios mundiais, do ferro que sobrou. O ouro passou para a prata passou para o cobre passou para o ferro, o Império Romano. Só que o Império Romano ele também teve influência de todos os outros impérios. Tanto que quando nós falamos de uma civilização, a gente fala de uma civilização greco-romana, né? Porque os romanos também herdaram muita coisa dos gregos, que por sua vez tinham herdado muitas coisas dos medo-persas, e que por sua vez tinham herdado muitas coisas dos babilônios. Então, o anticristo ele vai ter essa influência desses impérios, só que tem o componente do barro, que é o elemento novo, que fala da sua fraqueza, né? Porque ele vai ter muita pompa, ele vem com arco, né? Diz lá o cavaleiro do cavalo branco, só que o arco não tem flecha. É um arco, né? Tem muita pompa, vem no cavalo branco com arco, mas e a flecha? Não tem flecha, só está com o arco na mão, mas não tem flecha para
para tirar, porque ali diz que ele tem um arco, mas não menciona as flechas, né? Então ele vai ser um bom negociador no começo, mas dali a pouco Deus vai começar a mandar juízo sobre a terra e o seu poder não vai subsistir. Ele vai ser ali alguém que vai, claro, perseguir os santos e tal, os salvos dentro do período, mas ele não vai poder fazer o que ele bem entende, porque Deus vai estar no controle. Deus vai estar no controle. Você pode ver, quando você lê sobre o período tribulacional, que é sempre a ordem está partindo de Deus. Sempre parte do altar de ouro que está diante de Deus. João ouve uma voz que parte de lá, que diz para o anjo, para ele abrir lá o poço do abismo, e depois o outro para libertar aqueles demônios que estão lá junto ao rio Eufrates. São demônios. Só que eles só vão fazer o que está permitido por Deus. Aqueles demônios gafanhotos, por exemplo, que eu até mencionei na live de ontem no meu canal, eles só vão poder fazer mal àqueles que não estiverem selados. Ou seja, é o diabo se voltando contra os próprios, aqueles que lhe servem. Porque os demônios, a natureza deles é fazer o mal. E claro, se dependesse deles, eles fariam mal a todos, indistintamente. Só que eles só vão poder fazer o mal para aqueles que obedecem ao anticristo. Então, pastor Hercos, resumindo, eu dei uma explicação aí mais ampla, mas o que eu quis dizer é que nós não temos como ser dogmáticos quanto ao local de origem do anticristo, mas podemos crer, eu acredito que ele será um gentio e não um judeu. Maravilha, está esclarecida essa questão, que essa é uma das questões que, invariavelmente, ela sempre aparece aqui, né, nas nossas lives. Vamos então, meu pastor, para a terceira questão que nós temos na nossa pauta de hoje, e ela diz o seguinte: o anticristo será lançado vivo no lago de fogo ou será aniquilado ou ainda destruído? E a referência que o irmão colocou ao fazer a pergunta foi os textos de 2 Tessalonicenses 2 e 8 e também Apocalipse 19 e versículo 20. Então, Apocalipse 19 e 20 diz que a besta foi presa e com ela o falso profeta, isso quando Jesus voltar, não é? Que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, por esse texto, está claro que o anticristo e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo antes de morrer. Só que aí tem o texto de 2 Tessalonicenses 2. E o texto de 2 Tessalonicenses 2 e 8, na Almeida atualizada, diz assim: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilar, ou melhor, eu estou lendo na corrigida, né? Então, pela corrigida diz, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vida. Já na Almeida atualizada diz que o Senhor matará. Então diz que matará. Aí nós temos então uma aparente contradição. Por quê? Em Apocalipse diz que o anticristo e o falso profeta vão ser lançados vivos no lago de fogo. Enquanto que em 2 Tessalonicenses 2 diz que o Senhor matará. Veja, essa aparente contradição existe na língua portuguesa, quando você toma, claro, aí uma tradução que escolheu, né, o tradutor da Bíblia, no caso da Almeida atualizada, acabou escolhendo o verbo matar na língua portuguesa. Só que no grego você tem dois verbos aí, que é o verbo anairel, que é eliminar, executar, pode ser matar também, mas a rigor não é só matar, é um termo polissêmico. E tá catarguel, que é abolir, levar a um fim, pôr um fim na carreira, na existência, pode ser. Veja, como a Bíblia é análoga, a Bíblia explica a própria Bíblia, eu não posso me apressar e dizer que esses verbos aqui significam matar, sendo que eu tenho um texto suficientemente claro, que é o de Apocalipse 19, que diz que
o anticristo e o falso profeta vão ser lançados vivos no lago de fogo. Então, a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia deixa claro que eles não vão ser mortos, porque isso tem que ser entendido teologicamente. Porque, veja bem, uma pessoa que morre, o que acontece com ela? O corpo está na terra. O que é a morte? É a separação entre a parte material e a parte imaterial. Então, quando alguém morre, ocorre essa separação. Então, vamos dizer, o anticristo é morto. O que acontece? Ele é morto. O corpo fica aqui, mas imediatamente a parte imaterial tem que ir para o Hades. Tem que ir para um lugar intermediário, que acontece a separação. Só que o texto de Apocalipse deixa claro que o anticristo e o falso profeta, eles vão ser lançados diretamente no lago de fogo, no Guiena. Eles vão inaugurar o Guiena. Então, se eles vão inaugurar o Guiena, claro, eles não vai acontecer com eles esse processo de separação do corpo e alma, ou do corpo, a parte material da parte imaterial, para essa parte ir para a parte intermediária, né? No caso deles o Hades, para depois ressuscitarem, porque tem isso também. Eles teriam que ressuscitar para serem lançados no lago de fogo. E a Bíblia diz que vai acontecer tudo ao mesmo tempo, porque ali está implícito que eles já serão julgados na presença do Senhor, porque quem vai para o Guiena vai após passar pelo julgamento diante do justo juiz. Então, a presença do Senhor ali, naquele momento, diante do anticristo e do falso profeta, naquela manifestação do Senhor, eles já vão ser julgados e condenados ao lago de fogo, de imediato. Não vai haver um intervalo para que depois eles compareçam diante do juízo final, como vai acontecer com os outros. Não, eles já vão ser lançados direto do lago de fogo. Então, tentando resumir aqui, o texto de 2 Tessalonicenses 2:8, que vem primeiro, não diz de fato que o anticristo será morto. Claro, uma ou outra tradução, o verbo pode ter sido escolhido esse, matar. Mas ali no sentido de que o Senhor vai vencê-lo pelo assopro da sua boca. Vai aniquilá-lo, aniquilar o seu poder, anular o seu poder, por fim a sua carreira. É esse o sentido. E Apocalipse mostra que esse por fim, esse encerrar a carreira do anticristo e do falso profeta, implica que eles já vão ser de imediato lançados no lago de fogo. Claro que uma coisa que a gente às vezes estranha, eles vão ser também transformados. Como assim, não, Ciro? Transformação é para os salvos. Veja, os salvos vão ser transformados e glorificados. A transformação dos salvos também será seguida de uma glorificação. Ou tudo acontecerá ao mesmo tempo, mas é uma glorificação. Os ímpios também que ressuscitarem, veja, para eles terem um corpo ou um ser formado por espírito, alma e corpo e suportar o fogo eterno, veja, se a carne e o sangue, diz a Bíblia, não pode herdar o reino de Deus, nós precisaremos ser glorificados, o ímpio também, para ele sofrer eternamente, e o corpo também vai sofrer, porque qual a necessidade de o corpo ressuscitar se é uma mera condenação no âmbito imaterial? Se fosse isso, eles não precisariam nem voltar para os seus corpos. Eles ficariam lá mesmo, na eternidade, sofrendo. Seria apenas um sofrimento na parte imaterial. Mas não. A Bíblia diz que eles vão ter que ressuscitar. Vai ser um corpo ignominioso. Não é um corpo glorificado, mas é um corpo transformado. Transformado para estar por toda a eternidade sofrendo no fogo do inferno. No caso do anticristo e falso profeta, como eles não vão morrer nesse caso, mas eles vão ser lançados vivos no lago de fogo, esse ser lançado no lago de fogo também pressupõe que eles vão ter um corpo transformado, não glorificado, transformado para estar para sempre no Guiena, no inferno.
Tudo isso é muito difícil para nós entendermos, não é? Mas tem lógica à luz do fato de que a Bíblia é análoga, né? Então, eu penso que é o que eu poderia dizer para tentar lançar luz a esta questão. Maravilha, meu pastor. Eu acho É um que corpo, sempre. sim, é um corpo imortal. É um corpo imortal, né? É o que vai acontecer. Claro que nós vamos ser revestidos da imortalidade, mas é também, não é só imortalidade, isso que nós vamos ser revestidos também da incorruptibilidade, né? Então, nós vamos ser glorificados. A diferença está aí. Mas os ímpios, eles vão ter que ter um corpo também que suporte, né, por toda a eternidade, porque senão o fogo os destruiria por completo, e aí ficaria como a tese lá dos adventistas da aniquilação. Só que a Bíblia diz que não é aniquilação, a Bíblia diz que haverá realmente um sofrimento eterno. Maravilha, tá esclarecido sempre, né? Sempre lançando mais luz sobre os assuntos, sobre os temas, e isso é que faz esse trabalho ser tão maravilhoso. Vamos avançar aqui, meu pastor, então, para a nossa pauta. A quarta questão que nós temos para hoje diz respeito ao texto de Apocalipse capítulo 13. E a pergunta é se o anticristo sofrerá um atentado, segundo o texto de Apocalipse capítulo 13. O texto de Apocalipse 13, se o irmão puder ler aí, porque eu estou lendo aqui, é importante o irmão também ler, né? Você pode ficar tranquilo. Apocalipse 13, 3 e 4, por gentileza. Com certeza. Vamos lá. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Então, aí diz então que uma das suas cabeças, ele viu, né? João viu uma como ferida de morte, né? Como ferida de morte. E toda a terra se maravilhou, né? Porque essa chaga mortal foi curada. Então, alguns teólogos, com base nisso, acreditam que o anticristo será alguém que vai morrer e ressuscitar. Eu vejo muita dificuldade nessa passagem, né? Eu não vejo, sinceramente, que o texto é suficientemente claro com respeito a essa ressurreição, né? Eu penso que é uma ferida mortal, e que também pode ser aí uma armação, vamos dizer assim, por parte do inimigo, porque ele vai enganar muita gente também com sinais e prodígios de mentira. Então isso aí não está muito claro, a meu ver. Só que alguns autores se arriscam nessa área. E quando eu pedi aqui para minha filha trazer esse livro do Mark Hitchcock, é porque ele é um dos que se arriscam. Eu vou ler aqui alguma coisa que ele diz, que tem uma certa coerência. Mas, só para mencionar aqui, alguns teólogos encontram aqui uma saída dizendo que é uma referência ao Império Romano. E assim como o Império Romano morreu, por assim dizer, no ano 476 d.C., ele vai ressurgir no fim dos tempos e tal. Mas aqui, quem lê Apocalipse 13, fica claro que é uma pessoa, né? Aquela simbologia está relacionada a uma pessoa. Depois se menciona que é o número de um homem. Então, tudo indica claramente que o anticristo será um homem. Claro, ele vai ser o líder de um império também. Mas o anticristo, o homem do pecado, né, será um indivíduo, um ser humano. Então, eu penso que esta palavra que o irmão leu, essa profecia, refere-se, sim, a um indivíduo que sofre um ferimento aparentemente fatal e parece estar morto. E aí a sua ressurreição seria, se Deus permitir isso, porque veja bem, Deus pode, deixa eu fazer um esclarecimento, Deus pode permitir isso. Parece um absurdo, não, só Deus pode dar a vida, mas no próprio capítulo 13 de Apocalipse, diz que o falso profeta
vai ter poder de fazer uma estátua falar. Então, observe. Olha o tamanho de poder que o falso profeta vai ter por permissão de Deus, a ponto de fazer uma estátua inerte, sem vida, mover a boca e falar e dizer blasfêmias contra Deus. Então, se Deus vai permitir isso, se Deus quiser permitir, sempre lembrando que Deus vai estar no controle de tudo. Deus não vai perder o controle. Deus não vai entregar o mundo ou a chave do mundo para Satanás, como alguém pensa. Não. A chave, quando você olha em Apocalipse, sempre está na mão dos anjos de Deus. O anjo que desce para abrir o poço do abismo é um anjo de Deus. O anjo que desce para prender Satanás do poço do abismo, Apocalipse 20, é um anjo de Deus. O diabo nunca teve chave. Já a Bíblia diz que Jesus tem. E Jesus falou, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Mas não diz que Jesus tomou do diabo. Isso é invenção de pregadores, animadores de auditório, que faz toda aquela encenação, que Jesus tomou as chaves do diabo. Mas, a rigor, a Bíblia não diz que o diabo tem chaves. Quem tem a chave, quem tem o controle, é sempre Deus. É sempre o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. Então, Deus não vai entregar a chave do mundo para o diabo. Tanto que os demônios que vão agir na terra é por permissão de Deus. Então, com base nisso, nós podemos até acreditar, né? Eu não vou arriscar aqui, eu não vou ser dogmático, mas há uma possibilidade, né, de haver um sinal miraculoso dessa forma, uma ressurreição do anticristo, para ele ter uma maior credibilidade e enganar muita gente, inclusive os israelitas. Então, Mark Hitchcock, ele vai nessa linha. E aí eu vou ler aqui rapidamente o que ele escreveu. Quem tiver esse livro aqui, ó, que é, curiosamente, nós fizemos o nosso livro do Setadb, eu não conhecia esse livro aqui. E depois que eu vi que também é 101 respostas, né? 101 respostas, só que é só sobre Apocalipse. Foi ele que nos imitou, viu, pastor? Com certeza. Não é brincadeira, porque o livro é de 2016, né? Mas eu não tinha visto ainda. Com toda sinceridade, eu não conhecia esse livro. Eu vim a conhecer depois. Até porque eu consultei alguma coisa do Mark Hitchcock, à época, em inglês, e esse livro eu não tive acesso. Mas, né, a gente está sempre aprendendo. Agora, olha o que diz o Mark Hitchcock, rapidamente. Dá tempo de ler, né? Olha aqui. De acordo com Apocalipse 13 e 15, o falso profeta vai dar fôlego à imagem da primeira besta. Eu acabei citando isso aqui. De modo que ela pode falar. Se Satanás tem poder para dar vida a um ídolo morto, claro, por permissão de Deus, como afirma Apocalipse 13 e 15, então, por que não é também possível a ele, com a permissão de Deus, ressuscitar um homem dos mortos? Além disso, as palavras gregas usadas para falar da morte e ressurreição de Cristo no Apocalipse são as mesmas palavras gregas usadas para falar da morte e suposta ressurreição do anticristo. Então, isso está em Apocalipse 2 e 8, 5, versículo 6, 13, 3 e 12. São palavras aqui alusivas à ressurreição. Como observa o doutor Charles Ryer, se Cristo de fato morreu, então parece que esse governante também morrerá realmente. Mas a ferida dele será curada, o que só pode significar a restauração à vida. Baseado na linguagem clara do Apocalipse, creio que o anticristo de fato morrerá e voltará a viver em uma impressionante paródia. É esse aí. Ah, esse é outro, né? Eu tenho esse também. Esse é muito bom. Esse também. Quando eu adquiri esse aqui, eu também adquiri esse outro aí. É uma obra muito boa. Então, veja. Baseado na linguagem clara do Apocalipse, creio que o anticristo de fato morrerá e voltará a viver em uma impressionante paródia da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esse espantoso evento acontecerá na metade da tribulação de 7 anos e coincidirá com o fato de Satanás ser lançado para fora do céu e ter pouco tempo de sobra para descarregar a destruição sobre a terra. Então, veja, o Mark Hitchcock, nessa obra que o irmão está mostrando, ele, inclusive, se o irmão encontrar lá no site da chamada, estava em falta, pode utilizar o meu cupom
de desconto, que é o Zibor de 2021. Nós já estamos em 2024, mas o meu cupom continua o mesmo, Zibor de 2021. Você pode adquirir qualquer obra da chamada com desconto. Mas é isso, pastor Alex. Então, eu vejo que é difícil a gente ter uma posição dogmática quanto a isso, mas o texto bíblico diz que o anticristo sofrerá uma ferida mortal e essa ferida mortal será curada. Não podemos, eu penso que não podemos, assim, nós não temos 100% de certeza de que essa ferida mortal implica de fato morte. Porque se implicar de fato morte, também ele vai ressuscitar. Mas poderá também ser um engodo, porque Satanás também age com base no ilusionismo, prodígios de mentira. Ele poderá também enganar muita gente. Então nós temos que aguardar, né? Esperar para ver o que vai acontecer. E eu prefiro não ser dogmático. Mas está aí a opinião do Mark Hitchcock, que é um teólogo pré-tribulacionista muito respeitado. Muito bem, meu pastor. Eu deixei aqui a capa do livro, porque se depois algum irmão quiser, é só você voltar, que vai ficar salvo aqui, né? Só você voltar e tal. Eu vou dar um aqui, ó. Tira um print aí, vai. Qualquer livro do Mark Hitchcock é bom, viu? Os irmãos que... Quem quiser adquirir, o site é chamada.com.br. Qualquer livro desse autor, eu quando viajo, eu sempre procuro livros dele, né? Em inglês, espanhol, porque tem muitos livros que não são lançados no Brasil. O que é publicado no Brasil é muito pouco, né? E muitas vezes tardiamente. Veja que agora que foi lançada, por exemplo, a editora Carisma lançou o comentário de Apocalipse, de Osborne, né? O mais sucinto, não aquele exegético, que é até difícil de ler, porque ele coloca a opinião de vários teólogos, mas ele tem um comentário que eu até anunciei ontem na live, que é um comentário da Carisma, né? Eu também tenho um cupom promocional lá, viu, irmãos? Que é o Ciro 2024. Mas essa obra foi lançada nos Estados Unidos em 2016. Só agora, veja, 8 anos depois é que veio para o Brasil. Então, quem lê inglês, às vezes em espanhol, porque tem autores que lançam o livro já em inglês e espanhol. O David Jeremiah, por exemplo, que é outro pré-tribulacionista, a CPAD tem lançado alguns livros dele, mas nem todos. Você encontra, quem pode... Claro, você vai comprar pela Amazon, livro estrangeiro é muito caro, mas se você conhece alguém que vai para fora e pode comprar para você alguma coisa, peça, porque vale a pena. Você vai ter o material em primeira mão. A chamada está para lançar agora, eu fiquei sabendo, o comentário de Apocalipse de John Alvor, que também é uma obra muito famosa e muito boa. Então, vamos aguardar essas obras aí na língua portuguesa, né? Muito bem, está dado a dica então, meu pastor. Nós vamos encerrar por hoje aqui. Na quarta-feira próxima, dia 31 de julho, nós retomaremos, não é? Nós retomaremos a nossa pauta. Há muito assunto para ser abordado, muita coisa para ser aprendida. E a oportunidade está aberta, né? A oportunidade está aberta para os irmãos. E é a aula 200, né, pastor? Com certeza, vai ser a aula 200. Vamos arrumar alguma coisa especial, né? Por esses dias a gente vai arrumar alguma coisa especial e vamos divulgar a respeito dessa aula número 200. Tá dizendo vai acontecer 31 de julho. O irmão está dizendo que na Amazon livro em inglês é barato. Só se for então para tablet, né? Porque eu estava falando, eu não sei, mesmo para tablet estava meio caro, porque o dólar, né? Mesmo livro digital é caro, o livro impresso é bem mais caro. O livro impresso é impossível pelo preço. O dólar, com o preço que ele está agora, né? Talvez ele ache barato, porque ele deve estar comprando em dólar, né? Usado. Ele deve ter dólar usado, no bolso. Aí usado. Muito bem. Também deve ter dó. Eu não sei onde ele está também, talvez ele esteja nos Estados Unidos, né? Pode ser mais fácil. Aí ele pensa em dólar, né? Então, a gente continua pensando em real.
E pedindo a Eu, quando eu vou misericórdia de Deus, né? E pedindo a misericórdia de Deus. Agora, eu, quando eu quebrar o real. vou para os Estados Unidos, pastor, eu penso em dólar, porque quem converte não se diverte, né? Desse jeito. É Então, bom se você fazer ficar a conversão, né? Você ficar convertendo é muito sofrimento. Meu Deus, você vai comprar um livro $10, você fala assim, 10 vezes... Quanto tá hoje? 5,60, né? Então, imagina o preço. Tá caro, então, na verdade. É melhor nem converter, é melhor pensar em dólar, né? Eu finjo que eu sou americano e pronto. Que bom que fosse fácil assim. Olha só. Dólar está 5,65. Praticamente 5,66. Pois é. Só Deus para ajudar. Mas vamos lá. Só Deus, né? Irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Nós agradecemos, não é, pela presença de vocês aqui. Não é, os irmãos que sempre têm acompanhado o nosso trabalho. Deus continue abençoando a vida de vocês. 101 respostas às perguntas sobre o livro do Apocalipse de Mark Hitchcock. É o livro. Quem quiser, tira print, meu filho. Tá aí. Faz pesquisa lá no Google também, que também tá lá. Com certeza você vai conseguir, né, adquirir o material. Olha, Deus abençoe vocês. Então, quarta-feira, dia 31 de julho, nós retornaremos para a nossa aula de número 200. Não perca, certamente será uma bênção. Pastor Ciro, nossa saudação. Vamos avançando em nome de Jesus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, e a gente vai de vitória em vitória. Um abraço, da paz do Senhor a todos. De glória em glória. É isso aí.